Oi, gente, mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Elaine Soares e eu faço vídeos sobre restauração de casamentos. Eu passei por uma separação no meu casamento e, mediante a isso, hoje eu faço vídeos para ajudar quem está passando por essa situação. E o vídeo de hoje eu quero falar sobre a oração, né? O poder que uma oração ela tem sobre a nossa vida. A questão é que às vezes a gente busca a oração só no momento da dor. E a gente precisa entender que a oração ela não pode vir somente no momento da dor. A oração ela precisa fazer parte do nosso dia a dia. Eu não sei vocês, mas pelo menos na minha família, né? Eles tinham muito costume, principalmente minha avó, meu avô, né? Eles tinham o costume de orar antes de sair de casa, orar antes das refeições, orar em qualquer momento, assim, por exemplo, tivesse aqui um aniversário, a gente orava antes de cantar o parabéns. No meu casamento mesmo, a minha avó orou, né, mediante ali o salão de festa e tudo mais, a minha avó fez uma oração. Então eu acredito que lá atrás o costume de orar era muito mais forte que hoje em dia. Hoje em dia a gente acaba orando somente no momento do desespero, no momento da dor, no momento que a gente começa a perceber que a única pessoa que pode resolver o nosso problema é Deus. E quando eu falo aqui que a restauração de um casamento antes é a nossa primeira, né? Primeiro é a nossa restauração, para consequentemente vir a restauração do nosso casamento. A gente precisa começar a entender o propósito que Deus tem na nossa vida, né? Porque um deserto, ele não pode ser somente um deserto. Nós precisamos transformar esse deserto em aprendizado, precisamos transformar esse deserto em um momento que a gente torne ele único. Eu, por exemplo, eu posso dizer que quando eu vivi o meu deserto, demorou para cair a ficha, mas o meu deserto eu comecei a aprender muita coisa. E principalmente aprendi que eu sou forte, que eu sou mulher, que eu sou bonita, porque quando o meu marido ali foi embora, eu me senti muito ruim, né? Eu me senti muito humilhada, então eu me senti a pior das mulheres, né? Ficava, meu Deus, quem é que pode ser abandonada grávida? Olha que porcaria de mulher que eu sou, sabe? E não funciona bem assim. Eu sei que eu falo que temos nossas culpas, temos nossa parcela de culpa, porém a culpa não é só nossa, né? A culpa é de ambos os lados. Porém, a gente também não pode carregar esse fardo sozinho nas nossas costas. E nesse momento eu comecei a entender ali o propósito que Deus queria ser na minha vida. Que o que eu estava vivendo era muito pouco para Deus, sabe? Então eu entendi que Deus queria muito mais. E uma delas é a comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus você vai fazer através da oração, né? A gente precisa entender que as orações elas não têm que ser só súplicas. Sabemos que pedimos, né, as coisas a Deus, e está escrito isso na Bíblia, temos que pedir sim, apesar que Deus sabe o que a gente vai pedir antes mesmo da gente pedir. Ainda tem essa, né? Porém, a gente precisa começar a tornar a oração uma coisa que rotineira na nossa vida. E eu sou grata ao meu deserto por isso. Porque antes do meu deserto, apesar, como eu já falei, eu nasci num lar evangélico, cresci na igreja evangélica, cresci na Assembleia de Deus, né? Que ainda mais que era a Assembleia de Deus Matriz, para quem aqui é do Rio de Janeiro, eu cresci na Assembleia de Deus de Madureira, que é uma igreja enorme, imensa, que ela é a matriz das Assembleias de Deus, né? Então eu cresci e fiquei ali até meus 15 anos, então eu cresci, a minha base é cristã. Porém, no decorrer do tempo, a gente se desvia, a gente vai fazer outras coisas, a gente vê muitas coisas e a gente acaba se decepcionando, a gente acaba se afastando. Então eu também, acabou que eu me afastei muito da oração na minha vida, né? E então eu passei a orar na hora do problema, na hora do desespero, foi ali que a gente recorre à única pessoa que tem o poder de mudar qualquer situação. Porém, esse deserto que eu vivi no meu casamento me fez
aprender que devemos orar em qualquer momento, em qualquer lugar. Você não precisa estar só de joelho dobrado para orar. Eu tenho uma mania, já falei aqui, eu lavo louça. Eu não consigo dizer que eu tô orando, eu tô ali batendo um papo com Deus. Eu tomo um banho, batendo um papo com Deus, sabe? Eu não consigo nem dizer porque não deixa de ser uma oração. E eu falo com Deus, Senhor, me passa seus caminhos, seus direcionamentos para que eu possa fazer. Quantas vezes eu já fiz vídeo, assim, acabei de tomar banho e vim correndo gravar um vídeo porque Deus me deu ali uma palavra para fazer. Ou quando eu acabei de lavar uma louça, porque eu tô ali conversando com ele, não tô de joelho dobrado, não tô nada disso, gente. Porque, óbvio, é necessário, sim, a gente dobrar nossos joelhos, orar, isso é normal e é necessário. Mas não é porque você naquele momento não pode fazer isso, não tem como eu dobrar meus... Quantas vezes, aqui no dia que eu contei meu testemunho aqui pra vocês, da dor que eu tava sentindo, eu tomando um monte de remédio, e foi a partir do momento que eu decidi orar ali, deitada na cama, pedindo a Deus, suplicando em voz, né? Não só em pensamento, porque eu oro muito em pensamento, mas eu lembrei que eu precisava orar em voz alta, né? E eu tava com as bebês ali, eu em voz alta, porém baixinho, né? Porém com autoridade. E foi ali, eu tava deitada, não tava de joelhos, e ali Deus falou comigo, né? Eu vou deixar aqui até o meu testemunho referente a isso que eu passei no final desse vídeo, pra quem não viu. E foi ali, eu não tava de joelho dobrado, não tava nada. Foi uma oração de coração, com autoridade, que é uma coisa que eu quero até falar com vocês também aqui nesse vídeo ainda. E outra coisa, eu vejo muitas pessoas me mandando mensagem assim: Elaine, eu não consigo orar. Eu não consigo orar, eu tô num momento tão complicado que eu não consigo orar. Aí é que tá o problema. Você tá me entendendo? Porque a oração independe do teu problema. A tua oração, você não consegue orar, mas você consegue vir falar comigo. Você não consegue orar, mas você consegue ir lá falar com o vizinho. Consegue ir falar com não sei quem. Falar com a amiga, com o amigo. Por quê? É tão mais fácil falar com Deus. Vou ser bem sincera pra vocês. É muito mais fácil. O problema é que às vezes as pessoas, elas colocam um pedestal em cima de uma oração que é muito complicado. Não tem nada complicado orar. Você não precisa falar palavras difíceis, né? Como eu sei que às vezes vocês acham, porque às vezes a gente vem em igreja, aquelas orações lindas e maravilhosas, né? Cheias de palavras bonitas. E às vezes a gente se sente muito pequeno, né? Com as nossas palavras para orar. Mas não pense nisso, não. Abra seu coração para Deus. Às vezes você tá irritado, tá chateado, abra isso para Deus, vai passar tua raiva para Deus, sabe? Quantas vezes eu brigava com Deus, eu tô aqui exatamente, né, onde eu chorei muito na minha vida, né? E é exatamente onde eu briguei muito com Deus, sabe? Eu brigava com Ele. Mas é isso, não fale, eu não consigo orar. Ore. Peça para Deus calma, peça para Deus sabedoria. Peça para Deus te ajudar, para Deus te guiar, para que Deus te dê paciência. Em primeiro lugar, é o que a gente mais precisa nesse momento. É paciência. E em relação à autoridade, né? A gente precisa orar com autoridade. E muitas vezes falando em voz alta, não precisa gritar, mas fale. Fale, porque o inimigo, ele precisa ouvir da tua boca as palavras saindo. Ore sua casa. Se você não tem esse costume, passe a ter. Ore todos os cômodos da sua casa. Repreenda todas as coisas que podem ter sido colocadas. Ore todas as coisas que podem estar ali bloqueando, né, atrapalhando. Então repreenda tudo que pode estar na tua casa. Né? E você tem autoridade para isso, tem autoridade para isso, tem autoridade para orar pelo seu esposo, pela sua esposa, você tem autoridade para isso. Repreenda o mal que está nele, repreenda a influência do mal que está nele, para que Deus cuide, para que Deus trate e principalmente ore por você. Você precisa ser o centro das suas orações, sabia? Você, às vezes, eu não consigo orar por ele. Então não ore, mas ore por você.
Mantenha esse contato com Deus, se aproxime de Deus. Daí o deserto é para isso. E a única forma para você começar a se aproximar de Deus é através da oração. Deus sabe até o que você vai pedir, mas você precisa orar. Você precisa aprender a ter esse contato com Deus, porque é através dela que você vai ter esse contato direto com Ele. Você precisa aprender a orar, dando graças pelo que Deus está te dando hoje. Você precisa orar sim, pedindo pelo que você quer e também repreendendo todo o mal que pode estar ali perto de você, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, então se inscreva no canal, dê o like, compartilhe e Deus abençoe a todos.